Só um jogo inocente, disseram. E foi assim que descobri quem era meu verdadeiro amigo. A gente sempre acha que conhece as pessoas, né? Tipo, conhece de verdade. Principalmente os amigos. Aqueles que dividem risadas, segredos, as pizzas de madrugada e os planos mais malucos. Eu, Clara, sempre fui assim. Tinha meu grupinho, minha turma, e pra mim, eles eram minha rocha, meu porto seguro. Nunca, nem por um segundo, imaginei que uma noite, que parecia ser só mais uma daquelas reuniões de boa, de pura diversão, ia virar a chave da minha vida. Nunca imaginei que um jogo bobo, como eles diziam, ia ser tipo um espelho mágico, mostrando a alma de cada um, revelando coisas que eu nunca, em 1 milhão de anos, quis enxergar. Foi no meio de umas risadas meio forçadas e de um silêncio que dava pra cortar com faca que a ficha caiu. Eu não conhecia ninguém de verdade ali. E o mais importante, descobri quem de verdade era meu amigo. A história começa, na real, muito antes daquela noite. Desde o ensino médio eu já fazia parte dessa galera. A gente era o grupo popular, sabe? Aqueles que organizavam as festas mais bombadas, que sabiam de tudo que rolava e que ditavam o que tava na moda. O Léo era o cabeça de tudo, o cara mais carismático e charmoso que eu já vi na vida, com um jeito de conversar que te prendia. E a Sofia, a namorada dele, era linda demais, com um sorriso que te fazia aceitar qualquer ideia dela, qualquer projeto, qualquer fantasia que ela inventasse. Tinha também o Pedro, o atleta bonitão da turma, que na maioria das vezes só seguia o que o Léo mandava, tipo um cão de guarda leal, mas sem muita opinião própria. E o Rafa? O Rafa, ele era o mais na dele, o mais observador, o que sempre tava com um livro na mochila e tinha umas sacadas de humor que só quem prestava atenção pegava. Um humor sutil e inteligente. Rafa e eu tínhamos uma história mais antiga. Desde criança, nossos pais eram amigos, a gente cresceu junto no mesmo bairro, compartilhamos um monte de coisa. As tardes jogando videogame na casa um do outro, as conversas sem fim nas calçadas, os primeiros segredos de adolescente. Ele era parte da minha família, de certa forma. Mas, nos últimos anos, o brilho e a energia do grupo do Léo tinham nos puxado para dentro do furacão da vida social da faculdade. Eu gostava deles, da energia, de sentir que eu fazia parte de um grupo que todo mundo queria estar. Ou pelo menos achava que gostava, ou talvez gostasse mais da ideia de pertencer do que de quem eles realmente eram. Eu me lembrava de como era antes, de quando o Rafa e eu passávamos horas conversando sobre os livros que a gente lia, os filmes que a gente via, sobre nossos sonhos pro futuro, sobre quem a gente queria ser quando crescesse. A gente podia falar de tudo, desde a última aula de física que não entrava na cabeça até as bobagens mais engraçadas. Com a turma do Léo, as conversas eram mais sobre a próxima festa, sobre as fofocas da faculdade, sobre como manter a pose de descolado. Eu me pegava rindo de umas piadas que nem eram engraçadas, concordando com umas ideias que não eram as minhas, tudo para manter a paz, para não me sentir excluída. Tinha uma parte de mim que se sentia vazia por dentro, um nó no estômago, mas a ideia de sair daquele casulo social, de me arriscar a ser ninguém de novo, de ser a esquisita que não se encaixa, me dava um pânico danado. Era muito mais fácil ir com a maré. E assim eu fui, meio que sem questionar muito, só curtindo o embalo, pensando que era a melhor coisa a fazer. Afinal, quem não quer ser popular na faculdade? Até que veio aquela noite, um sábado qualquer. Festa na casa do Pedro, um casarão com piscina e churrasqueira, onde os pais quase nunca estavam, ou seja, liberdade total pra gente fazer o que quisesse, sem regras, sem vigilância. A música tava no talo, as batidas fortes quase abafavam a minha própria respiração, a cerveja gelada descia que era uma beleza, e o clima era de total relax, de desligar da vida, de ser jovem e pronto. Eu tava ali de bobeira conversando com a Ana Paula, que era da minha turma, sobre um trabalho chato de design. Eu sempre tentava fugir das conversas mais superficiais, buscando algo mais concreto, quando Léo, com aquele olhar de malícia nos olhos que já deveria ter me ligado o alerta vermelho, soltou a bomba. Gente, que tal a gente jogar? Verdade ou consequência? Sabe aquele arrepio que sobe pela espinha? Foi exatamente isso que eu senti. Sempre achei esse jogo meio perigoso, com suas armadilhas e segredos que podiam virar arma, mas a galera toda se empolgou na hora, e a pressão do grupo era tipo uma avalanche irresistível. A Sofia, toda animada, bateu palmas e gritou, com a voz meio aguda por causa da música e da empolgação: amo, mas vamos dar uma turbinada. Nada de beija o fulano, ou dança esquisito. Vamos de segredo ou consequência na rede social. E o grito dela foi a sentença. A ideia parecia simples, mas era uma sacanagem que só o tempo ia mostrar.
A gente girava uma garrafa e quem ela apontasse tinha que escolher. Ou contava um segredo picante sobre si mesmo ou sobre alguém do grupo. Ou tinha que cumprir um desafio que seria postado em alguma rede social, um story, um tweet, algo que todo mundo ia ver e comentar, sem volta. Mas segredos que ninguém saiba, o Léo avisou com aquele sorriso de tubarão que me dava um calafrio na espinha, um aviso mudo do que estava por vir. E desafios que causem burburinho, que façam a gente viralizar. O clima mudou na hora. Aquela inocência de festa sumiu, e deu lugar a uma empolgação nervosa, uma expectativa perigosa quase doentia. Eu senti um desconforto, um pressentimento ruim, um arrepio na espinha, mas me forcei a sorrir, a entrar na onda da galera. Fingir era mais fácil do que ser a chata e estragar a diversão. O jogo começou com umas risadas meio forçadas, mas ainda eram risadas. O Pedro, o primeiro a ser pego, teve que postar uma foto super vergonhosa da infância, daquelas que a gente esconde até da própria mãe, de tão ridícula. A legenda era tipo eu antes da puberdade e da academia, kkkk bem zoado, e todo mundo caiu na gargalhada. A Sofia, a próxima, revelou que tinha uma paixonite secreta por um professor super sério da faculdade, o tal professor Torres, que era todo sisudo e charmoso, e juro que vi o Léo revirar os olhos, mas rir junto, disfarçando ciúmes com um beijo rápido no cabelo dela, numa demonstração pública de tá tudo bem. A garrafa girava, as bebidas faziam a coragem subir na cabeça, e os limites que antes pareciam tão claros, iam derretendo rápido na euforia daquele momento, na adrenalina de se expor e de expor os outros. Mas de repente a diversão de mentira começou a ficar feia, a virar algo sombrio. Os segredos foram ficando mais pesados, as revelações mais dolorosas, as consequências mais cruéis e que deixavam a gente morrendo de vergonha. A Carol, uma das meninas, teve que postar uma história admitindo que não tinha pago uma grana que pegou emprestado da Mariana, outra amiga do grupo, para ir no show que ela tanto queria. Foi um mico total, a Mariana ficou super sem graça, o rosto vermelho, um climão se instalou entre elas e no grupo, mas ninguém ousava parar o jogo. A galera que antes parecia unida pela amizade, agora estava presa pelo que ia acontecer em seguida e com medo de ser o próximo a ser zoado, a ter sua vida exposta. A cada rodada, o ar ficava mais denso, as risadas mais tensas, e a expectativa pesava sobre nós como uma nuvem de fumaça. Aí foi a vez do Léo. Ele olhou para a garrafa com um sorriso torto e meio bêbado, seus olhos varrendo o grupo em busca de uma reação, de uma aprovação. Desafio, ele disse, todo metido, com aquela autoconfiança de sempre. A Sofia, que já estava meio alterada pela bebida e cheia de raiva por umas brigas recentes que eles tinham tido, soltou a bomba. Posta a foto daquela conversa com a Maria da turma de direito, aquela que você tava conversando, enquanto tava comigo na semana passada. O rosto do Léo ficou branco na hora, o sorriso sumiu, virou uma cara de pânico e surpresa. A Sofia e ele estavam numa fase tensa no namoro, com brigas quase diárias, mas eu nunca imaginei que ela fosse expor ele daquele jeito, na frente de todo mundo, pra ver a vida dele virar um inferno. Ele hesitou, o olhar perdido, buscando uma saída, mas a pressão da galera era gigantesca, sufocante. Ah, qual é, Léo? É só um jogo, o Pedro cutucou rindo, com aquele jeito falso de quem adora ver o circo pegar fogo pra se sentir melhor. O Léo suspirou fundo, pegou o celular, as mãos tremendo horrores e postou. A imagem da conversa, mesmo que não mostrasse tudo, foi o suficiente para fazer a galera cochichar e para Sofia fuzilar ele com o olhar. A noite, que já estava virada num campo minado de emoções, ficou ainda mais explosiva, a tensão dava para sentir no ar, quase palpável. Minha vez chegou. A garrafa apontou para mim, sem dó nem piedade, como um dedo acusador. Meu coração parecia um tambor batendo forte no peito, quase saltando pela boca. Eu odiava ser o centro das atenções, ainda mais de um jeito ruim, odiava me sentir exposta, vulnerável. O Léo, com um olhar que me fez sentir pequena e sem importância, propôs, Ana, segredo. Conta pra gente qual é o seu maior medo sobre o seu futuro. Parecia inofensivo, à primeira vista, um papo normal, mas eu sabia que ele queria ir mais fundo, queria me deixar sem defesa, desnudada. Ele sabia do meu sonho com o Horizonte Digital, meu grande projeto de vida na faculdade, e sabia o quanto ele significava para mim. Mas também sabia dos meus medos mais escondidos, da pressão que eu sentia para conseguir, para provar que eu era boa o suficiente, para não decepcionar a mim mesma e a minha família. Eu travei, com um nó na garganta que me impedia de falar. Olhei em volta, procurando um apoio, um rosto amigo, um lugar seguro para me esconder, mas só encontrei olhares curiosos, alguns com uma ponta de diversão maldosa, esperando que eu me abrisse e me tornasse o próximo alvo.
Meu olhar encontrou o do Rafa. Ele, sentado mais afastado, num cantinho mais discreto da sala, com um copo de água na mão, tinha uma cara de desconforto total. Quase um pedido silencioso para eu não cair nessa armadilha de sentimentos, para eu me proteger. Ele parecia entender o que se passava dentro de mim. Mas a voz da Sofia, impaciente e fria, quebrou o silêncio, forçando a barra. Anda, Ana. É só um jogo. Não seja estraga-prazeres, não seja a chata da rodada. Solta o segredo. A pressão era insuportável. Respirei fundo, o ar parecia arranhar minha garganta, meus pulmões ardiam. Meu maior medo, comecei, a voz embargada, mal conseguindo juntar as palavras, é falhar. É dedicar a vida a um sonho, a um projeto como o Horizonte Digital que toma todo o meu tempo e energia, e descobrir que não sou boa o suficiente, que joguei meu tempo fora. Meu talento, minha paixão, que tudo foi em vão. Era a mais pura verdade, a coisa mais íntima que eu podia dizer, uma parte da minha alma que eu raramente mostrava. Ainda mais para aquele grupo de gente que parecia sempre pronta para julgar e atacar. A galera pareceu satisfeita com a minha entrega, com a minha exposição. O Léo sorriu, um sorriso que não chegava nos olhos, que não mostrava alegria, mas sim uma vitória particular dele, como o general que venceu uma batalha. A garrafa girou de novo, parecendo ter vida própria, um bicho solto que controlava o destino daquela noite. E de um jeito cruel, e que ninguém esperava, parou no Rafa. Ele soltou um suspiro, quase imperceptível, mas que eu ouvi, e que ecoou dentro de mim. A galera sabia que ele era o mais na dele, o mais difícil de fazer se abrir, de mostrar o que sentia. Ele era o elo mais fraco, o alvo perfeito para a crueldade do Léo. O Léo se adiantou com um brilho de caçador satisfeito nos olhos, tipo um tigre que achou a presa. Rafa, desafio. Você vai ter que ligar para sua mãe, agora na nossa frente, e dizer que você desistiu da faculdade de engenharia civil para virar gamer profissional. Que vai largar tudo para jogar videogame o dia inteiro, para sempre. Um silêncio pesado, tenso, tomou conta da sala, abafando até a música, que agora parecia só um zumbido chato e distante. A mãe do Rafa tinha um problema de saúde sério, crônico, que a deixava bem fraca e precisando de ajuda. Ele era o filho mais velho, a esperança da família, o cara que trabalhava meio período para ajudar nas contas de casa, para pagar os remédios dela. Ele não tinha contado isso pra galera, que parecia viver numa bolha de gente rica e sem preocupações. Mas eu sabia porque ele tinha me contado um tempo atrás, no momento que ele estava bem para baixo e precisava conversar. O Rafa ficou pálido, o rosto todo retorcido de dor, vergonha e pânico. Eu podia ver a luta interna nos olhos dele. Léo, não. Isso não tem graça. É sério. Você sabe como ela é, a saúde dela, a preocupação que ela tem com o meu futuro, com a nossa família. Não faz isso. Ah, qual é, Rafa? É só um jogo inocente. Não seja tão chato, tão estraga prazeres. A Sofia insistiu rindo com uma frieza que me chocou, que fez meu estômago revirar. O Pedro também começou a pressionar, com aquela risada fácil e vazia de quem adora ver a humilhação dos outros, só para ter o que comentar depois. A pressão da galera, a força daquela matilha, era gigante, sufocante, quase dava para tocar. O Rafa tentava argumentar, explicar, implorar com a voz embargada, mas eles não ouviam, não queriam nem saber. Eles só queriam mais diversão, mais exposição, mais sangue. Foi um momento que se arrastou, parecendo uma eternidade congelada, tipo cena de filme onde tudo acontece em câmera lenta. Eu vi o Rafa pegar o celular, a mão tremendo descontroladamente, suada, quase sem força. A lealdade que eu achava que existia naquele grupo, que eu pensava que era a base de tudo, desabou na minha frente, como um castelo de cartas. Ninguém se importava com o sofrimento dele, só queriam mais entretenimento barato, mais emoção, mais um momento para rir. E eu tava ali parada, calada, chocada e com medo de me meter, de não ter força para gritar chega. Minha garganta tava seca, meu corpo não me obedecia, como se eu estivesse presa num pesadelo acordada, vendo tudo acontecer, sem conseguir mudar nada. Sem conseguir soltar a voz. Minhas mãos estavam fechadas, as unhas cravando na palma, mas o grito não saía, preso na minha garganta. Eu me senti a pessoa mais covarde do mundo. Mas quando o Rafa finalmente destravou o celular, o dedo dele pairando sobre o ícone do telefone, antes mesmo de ele conseguir discar o número da mãe, antes que aquela ligação terrível acontecesse, algo dentro de mim explodiu. Uma voz, lá no fundo da minha consciência, gritou mais alto que a música, mais alto que a pressão da galera, mais alto que o meu próprio medo de ser expulsa do grupo e ficar sozinha. Não, isso não está certo. De jeito nenhum. Isso é ir longe demais. Parem.
Eu disse, minha voz saiu mais alta e firme do que eu esperava, um grito que rasgou o ar, o barulho, as risadas. Todo mundo me olhou surpresos, chocados, como se eu tivesse pego eles roubando. O Léo franziu a testa, bravo porque eu tinha estragado o show dele. Ana, o que foi agora? Qual o seu problema? É só um jogo, não seja melodramática, não estrague a nossa festa. Ele tentou me intimidar com o olhar, mas eu não desviei. Não, não é só um jogo, eu rebati, a raiva subindo pela minha espinha, esquentando meu sangue, me dando uma coragem que eu nem sabia que tinha. Isso é humilhação, é crueldade. Vocês estão forçando o Rafa a fazer algo que ele não quer, sabendo que vai machucar a mãe dele. Isso não é amizade, não é diversão, é pura e simples maldade. Que tipo de amigos vocês são que fazem isso com alguém? Minha voz tremia, mas eu não parei. O silêncio que veio depois foi pesado, cheio de reprovação e desconforto. Todo mundo estava chocado com a minha explosão, porque eu tinha quebrado a regra de todo mundo fingir que estava tudo bem, de não questionar o Léo. O Léo, com a voz fria e cortante como gelo, disse, com aquele sorriso perigoso de volta no rosto, se você não aguenta a brincadeira, Ana, a porta tá aberta. Ninguém te prende aqui. Pode ir embora, se não tá gostando. Não vamos sentir sua falta. Os olhos dele me desafiavam a ir, a provar que eu era fraca. A Sofia e o Pedro só olhavam sem defender ninguém, a covardia estampada na cara deles, a omissão mais barulhenta que qualquer palavra. Eles não disseram nada, mas o olhar deles para mim era diferente. Não era mais de amizade, de companheirismo, era de quem me julgava, de quem não gostou que eu estragasse o jogo, de quem se sentiu confrontado. Eu senti o peso de ficar sozinha, o vazio de estar contra o grupo, de ser a do contra, a que quebrava as regras secretas. Mas, por incrível que pareça, junto com a tristeza, veio uma pontinha de alívio. Era tipo tirar um peso enorme das costas, o peso de ter que fingir ser quem eu não era. Foi quando o Rafa se levantou. Ele olhou para mim, os olhos grudados nos meus, e um pequeno sorriso apareceu no rosto dele. Um sorriso de alívio, de agradecimento de quem entendeu tudo, de quem sabia que eu tinha feito a coisa certa. Valeu, Clara, ele disse, a voz baixinha, mas cheia de significado e emoção, a única voz que importava naquele momento. Não precisava. Mas valeu. De verdade. E aquele de verdade valeu mais do que qualquer festa ou popularidade. Ele guardou o celular, virou as costas pro grupo, para aquela bagunça, para toda aquela falsidade, para aquele palco de crueldade, e foi em direção à porta. E eu, sem pensar duas vezes, sem hesitar nem por um segundo, fiz o mesmo. Fui atrás dele, sem olhar para trás, deixando tudo aquilo para trás, como se virasse uma página na minha vida, uma página que eu nunca mais ia querer reler, nem por engano. Saímos da casa, deixando para trás a música alta, as risadas vazias e os amigos que agora pareciam estranhos, gente que eu nunca tinha visto na vida. O ar da noite frio e fresco me atingiu como um balde de água gelada, me acordando daquele pesadelo, me trazendo de volta para a realidade. Respirei fundo, sentindo uma mistura estranha de alívio e uma tristeza profunda. Alívio por ter saído dali, por ter largado aquela mentira, e tristeza por tudo que eu tinha acabado de ver, por ter demorado tanto para enxergar a verdade nua e crua, que estava o tempo todo na minha frente. Você não precisava ter feito isso, Clara, o Rafa disse, enquanto a gente caminhava sem rumo pela rua escura. O som dos nossos passos no asfalto quebrando o silêncio da noite, uma trilha sonora para o nosso novo começo, para nossa nova história. Agora eles vão ficar de mal com você, vão te deixar de lado, te excluir de tudo. Eles já estavam, Rafa, eu respondi, a voz ainda meio embargada, com um nó na garganta que começava a sumir, se dissolvendo no vento. E para ser bem sincera, que diferença faz? Ver vocês tratando você daquele jeito, expondo sua vida, sua família, seus medos mais profundos, de que adianta ter amigos que não se importam, que não te respeitam, que te humilham. Não quero esse tipo de amizade. Nunca mais. Eu senti um peso sair dos meus ombros, como se uma montanha tivesse sido removida, e eu pudesse, finalmente, respirar de verdade. A gente continuou andando por horas conversando sem parar, o coração mais leve, a alma mais aberta. O Rafa contou sobre a pressão que sentia, sobre como tentava se encaixar naquele grupo, mas sempre se sentia um estranho, com valores e princípios totalmente diferentes dos deles. Como ele tentava, mas era difícil rir das piadas cruéis ou concordar com as fofocas. E eu, por minha vez, falei sobre minha própria frustração com a superficialidade da turma, como eu sempre me esforçava para ser aceita, para pertencer a algo que no fundo não me representava, que me fazia sentir menor, mais vazia.
A gente desabafou sobre o peso de tentar manter uma imagem, de rir de piadas que não eram engraçadas, de aceitar comportamentos que nos incomodavam, tudo em nome da tal amizade que agora parecia mais uma prisão disfarçada. A conversa fluiu leve, sincera, um bálsamo para nossas almas feridas, um abraço de amigo que curava, um elo que se fortalecia a cada palavra dita. Era como se a gente estivesse se reconectando depois de anos de desencontros, de vidas paralelas. O Rafa, sempre sensato, sempre com aquela calma que me fascinava e me trazia paz, me disse: "Você tem um coração bom, Clara. Nunca deixe ninguém te fazer duvidar disso, nunca se diminua para caber em lugares que são pequenos demais para você. Amizade de verdade não te pede para ser alguém que você não é, nem te força a fazer coisas que te machucam ou que te fazem sentir vergonha. Amizade de verdade é tipo um porto seguro, não um palco para show de horrores. É aceitação, não exigência." Naquele momento, enquanto a gente compartilhava nossos segredos mais profundos sob a luz amarelada dos postes, sentados num banco de praça, sentindo o vento frio da noite no rosto, eu percebi que a verdadeira amizade não estava no barulho, na popularidade, nas risadas fáceis e vazias das festas. Estava na quietude de entender o outro, na coragem de defender o amigo, na sinceridade de se mostrar quem realmente é sem máscaras, sem filtros. O Rafa, aquele amigo que eu mantinha meio de lado por ele ser diferente do grupo principal, que não se encaixava nos padrões do Léo e da Sofia, era na verdade o mais próximo, o mais real, o mais autêntico. Ele não precisou de um jogo para me mostrar quem ele era. Ele apenas foi. E eu, cega pelo brilho falso dos outros, pela necessidade de me encaixar, demorei para ver, mas finalmente com clareza total eu vi. E essa visão mudou tudo na minha vida. Ela me deu uma nova lente para enxergar o mundo e as pessoas. Os dias que se seguiram foram, como esperado, bem esquisitos. As mensagens do grupo pararam de chegar. Meu telefone, que antes vivia vibrando com conversas e planos vazios, ficou em silêncio, e esse silêncio trouxe uma paz que eu nem sabia que precisava tanto. No começo, a gente sente falta, claro, da rotina da zoeira mesmo que forçada. Mas depois, vem um alívio enorme. As poucas vezes que encontrei o Léo, a Sofia ou o Pedro no campus, eles desviavam o olhar ou davam um aceno frio, com a cara feia, como se eu fosse a vilã da história. A Sofia, principalmente, parecia cheia de raiva, me olhando com desprezo, como se eu tivesse traído algum pacto secreto deles. O pacto de aceitar a crueldade em nome da popularidade. Aquela sensação de estar fora do grupo principal era real, pesada, mas, para minha surpresa, não doía tanto quanto eu imaginava. Tinha uma leveza, um peso gigante que tinha sido tirado dos meus ombros. Eu não precisava mais me preocupar em agradar, em me encaixar, em manter as aparências. Eu estava livre, leve e finalmente eu mesma sem o peso de uma máscara. Minha amizade com o Rafa, por outro lado, floresceu lindamente, tipo uma flor que desabrocha depois de uma tempestade, mostrando toda a sua beleza e perfume. A gente começou a se encontrar sempre, mas não em festas barulhentas e sem sentido. A gente ia para cafés tranquilos, para a biblioteca, ou simplesmente passeava no parque observando a vida, trocando ideias e experiências. A gente falava sobre nossos projetos, nossos medos, nossos sonhos mais íntimos, aqueles que eu nunca tinha contado para ninguém antes. Ele me incentivava no horizonte digital, me dava umas ideias geniais, ouvia meus desabafos sem me julgar, com uma empatia que eu nunca tinha recebido antes. Com ele eu podia ser a Clara de verdade, com todas as minhas manias, minhas inseguranças, minhas paixões, meus defeitos e qualidades. Era bom demais ter alguém que me aceitava por completo, sem precisar de aprovação. O Rafa me apresentou a uma nova galera. Gente que valorizava conversar de verdade, que se importava mais com o que a pessoa era por dentro do que com a embalagem, que ria com a alma, e que não precisava de jogos cruéis para se conectar. De repente meu mundo ficou enorme, e eu percebi o quanto era pequeno, sufocante e tóxico o grupo antigo. Era como se eu tivesse vivido num aquário minúsculo e, de repente, tivesse descoberto o oceano inteiro, com toda a sua imensidão e profundidade. A vida tinha muito mais a oferecer do que aquela superficialidade a que eu estava acostumada. Ainda me lembro de uma tarde, semanas depois daquele jogo, quando a gente estava no meu apartamento, rabiscando ideias pro horizonte digital, que agora estava ganhando forma e ficando cada vez mais real. Eu estava explicando um conceito meio complicado, e o Rafa ouvia super concentrado, fazendo perguntas inteligentes que me ajudavam a melhorar a ideia, a lapidá-la, a transformá-la em algo ainda melhor. Eu sorri um sorriso de verdade, que vinha lá do fundo da minha alma, de um lugar de paz.
Sabe, Rafa, eu disse, olhando para ele com uma gratidão enorme, se não fosse por aquele jogo idiota, eu talvez nunca tivesse percebido. Nunca tivesse dado o valor que a nossa amizade tem de verdade. Eu tava tão cega, tão perdida no meio de tanta gente que não importava. Ele largou a caneta e olhou para mim, com aqueles olhos tranquilos e profundos que sempre me acalmavam. É assim que a vida funciona, né, Clara? Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, de uma situação que testa a gente, de um empurrão, para ver quem realmente está ali, para ver quem te quer bem de verdade, quem se importa de verdade com você. E era a mais pura verdade. Aquele jogo inocente foi o chacoalhão que eu precisava, o terremoto que balançou minha vida e me fez reconstruir tudo de novo. Ele me fez enxergar que algumas amizades são superficiais e que outras são tão profundas que a gente nem imagina. Me fez perceber que a amizade de verdade não tá na quantidade de gente que te segue nas redes sociais ou nas risadas forçadas de uma festa. Ela tá naqueles que te defendem quando você não consegue se defender, que te apoiam mesmo quando não é legal te apoiar, que te ouvem sem te julgar e que te aceitam exatamente como você é de verdade, sem máscaras, sem filtros, com todos os seus defeitos e qualidades. A vida continuou, e os anos passaram, trazendo com eles novas experiências, novos desafios, novas alegrias. O horizonte digital virou um sucesso estrondoso, mudando o jeito como as cidades funcionavam e como as pessoas se conectavam. Mas essa, como se diz, é outra história que talvez eu conte um dia. O que ficou, o que marcou minha alma para sempre daquela noite estranha, foi a certeza de que a amizade é um tesouro raro, um diamante bruto, que se lapida nas dificuldades. E que muitas vezes os amigos mais valiosos estão escondidos nas pessoas mais simples, naquelas que não fazem barulho, que não precisam de holofotes para brilhar, naquelas que são autênticas de corpo e alma. Aprendi que a popularidade é passageira, as aparências enganam muito, e que a lealdade é um ato de pura coragem, um tesouro que não tem preço. O Léo e a turma dele seguiram suas vidas, e eu os via de vez em quando, sempre com a mesma energia de antes. Mas agora, para mim, eles pareciam distantes como personagens de um filme antigo, embaçados pelo tempo. Suas risadas não me atingiam mais, suas fofocas pareciam bobas, vazias, sem sentido. Já o Rafa virou meu padrinho de casamento, meu confidente, o primeiro a ler cada rascunho dos meus projetos. O amigo que me ajudava em cada dificuldade e celebrava cada vitória, meu porto seguro em qualquer tempestade. Ele era a prova de que a vida tinha me dado muito mais do que tirou naquela noite. Foi um jogo, sim, mas um jogo que me ensinou a lição mais valiosa de todas sobre o valor da lealdade, da honestidade e do amor verdadeiro que existe numa amizade de verdade. E foi assim, de um jeito tão inesperado, no meio de um jogo inocente que virou um teste de caráter, que eu descobri quem era meu verdadeiro amigo. E sou grata por isso. Cada minuto daquela noite estranha, cada revelação dolorosa, cada lágrima derramada, valeu a pena para encontrar um tesouro tão precioso. Um amigo para toda a vida que eu jamais imaginaria que estaria ali o tempo todo, esperando o momento certo para se revelar.